Procedimento estético feito em condições suspeitas. Os procedimentos eram feitos aqui. Por um médico suspeito. É um procedimento Com um histórico mais do que suspeito. Domingo, 22 de julho. O Fantástico está no ar com a investigação da morte da bancária Lilian Calisto. Ela era paciente de Denis Furtado, o médico que se autoapresentava como Dr. Bumbum. Nossos repórteres ouviram a testemunha-chave do caso. O taxista que levou Lilian para o apartamento no Rio de Janeiro. Você vai ver as imagens exclusivas da cobertura onde Denis fazia os atendimentos. E conhecer novos depoimentos de vítimas do Dr. Bumbum. Este é o momento em que a polícia iria prender Denis. Nas imagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico, ao ser abordado, ele foge em marcha ré. As imagens são das câmeras de segurança de um shopping na Barra da Tijuca, no Rio, onde Denis afirma ter uma clínica. Na fuga, o carro do médico chega a quebrar a cancela fechada. Isso aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando ele ainda era apenas um personagem famoso nas redes sociais. Com esse jaleco verde que todo mundo conhece, é hora de bioplastia. Denis Furtado, o Dr. Bumbum, como era conhecido, se dizia uma referência em bioplastia, técnica de preenchimento para remodelar partes do corpo. Com mais de 500 mil de seguidores, vivia uma vida de ostentação e luxo. Olha a vista do lugar. Divulgava os procedimentos com as pacientes para quem quisesse ver. Dá uma rodadinha agora para eu ver. Lindo, lindo, não, top, top. Na última semana, a fama do Dr. Bumbum se espalhou mais ainda, dessa vez contra a vontade dele. O médico e a mãe, Maria de Fátima Furtado, foram presos por homicídio qualificado, quando a pessoa assume o risco de matar alguém, e associação criminosa. A namorada de Denis, Renata Fernandes Cirne, já estava presa. A técnica de enfermagem, Rosilane Pereira da Silva, foi indiciada pelos mesmos crimes. Era um grupo de pessoas que, de forma livre e consciente, praticavam atos criminosos ali. Da forma como eles agiam, eles assumiam, sim, o risco de matar uma pessoa. A vítima do Dr. Bumbum foi uma bancária de 46 anos, mãe de 2 filhos. Lilian Calisto veio de Cuiabá para fazer um preenchimento nos glúteos com polimetilmetacrilato, o PMMA. A substância não é proibida, mas não é indicada para tratamentos estéticos. Lilian morreu em seguida no hospital. Aqui no Rio, as investigações apontam que Denis Furtado costumava usar uma cobertura naquele prédio, num condomínio na Barra da Tijuca, para fazer os procedimentos estéticos. Foi ali que Lilian foi atendida poucas horas antes de morrer. E o Fantástico teve acesso exclusivo a imagens de dentro do apartamento. Na cobertura, os peritos apreenderam medicamentos e material usado nos procedimentos. Essa é a mesa onde Denis trabalhava. As pacientes eram atendidas em macas portáteis. Os procedimentos eram feitos aqui. Este tapete os investigadores encontraram enrolado dentro do box, com manchas compatíveis às de sangue. A bancária Lilian Calisto foi trazida para a cobertura na Barra por um taxista que virou testemunha-chave no caso. Ele aceitou conversar com a nossa equipe pelo telefone, mas pediu que não tivesse a identidade revelada. Olha, mas tu assim, tô tão feliz de estar vindo pra cá pro Rio fazer isso. E tô tão feliz fazer uma surpresa pro meu marido. O taxista deixou Lilian na casa de Denis ao 12h45. Combinou que iria esperar pela bancária até que o procedimento acabasse. Por volta dessas 15h39, quando ela me ligou, ela havia dito que se deu a vez dela para uma pessoa que o marido estava muito estressado com a demora. E ela acabou cedendo a vez dela. E isso atrasou todos os trâmites, né? Atrasou mais ainda. Nós tivemos acesso às mensagens que eles trocaram enquanto ela aguardava o atendimento na casa de Denis. Às 6h27 da tarde, ela avisa que vai demorar mais ainda. A última vez que Lilian se comunicou com o taxista foi às 9h06 da noite. O procedimento ainda não tinha começado e, segundo Lilian, demoraria 1h30.
diferente do que o médico Denis Furtado falou na delegacia. É um procedimento minimamente invasivo e realizamos em volta de 6 a 7 horas da noite. Eu posso te falar que os depoimentos são bastante contraditórios. Naquela noite, ela foi levada ao hospital pelo médico, a mãe Maria de Fátima, a namorada dele e a técnica de enfermagem. Os registros do hospital mostram que Lilian deu entrada às 10h55 da noite, horário que bate com o depoimento do taxista. Entre 10h10 a 10h30 me chamou a atenção muito movimento de carros entrando e saindo no prédio. E um desses carros saiu muito rápido. Aí fui bater um papo com os porteiros, por volta já de mais 11 e pouco. Ele falou que o médico já tinha ido embora. Denis disse que correu tudo bem com o procedimento de Lilian e que a levou ao hospital porque ela teve um enjoo e uma queda de pressão. Mas o hospital relata que Lilian chegou com taquicardia, dificuldade de respirar e teve 4 paradas cardiorrespiratórias. Morreu pouco depois da 1 da manhã. A hora que, eu tenho certeza que a hora que bateu o arrependimento dela, que ela pensou, falou, o que eu fiz na minha vida? Foi quando ela entra de cadeira de roda com muita dor. Ela colocou a mão na cabeça, você via que ela não conseguia respirar, tadinha. Preocupado e sem respostas, o taxista vê o carro do médico voltando. Eu fui andando beirando o murozinho, que o muro tem as grades de ferro. Aí eu abordei o senhor por acaso é o médico que falou ali? Aí ele, sim, por quê? Eu falei, não, que eu sou taxista, eu estou preocupado com ela, porque eu deixei aqui 1 hora e estou entrando em contato com ela. Aí ele falou de um jeito assim meio estranho, parecia um pouco alterado. E falou, não, eu fui no restaurante com ela e depois eu deixei no hotel. Aí eu falei com ele, escuta tanta coisa estranha que acontece na televisão, questão de hospitais e tal. E aqui não é nem um hospital, aqui é um prédio residencial. Então você já tem uma cobertura, eu fiquei preocupado, né? Você não leva mal, doutor Denis. O taxista diz que em seguida a funcionária de Denis desceu, pagou R$300 a ele e exigiu que assinasse um recibo, como se tivesse sido pago por Lilian. Na manhã seguinte, já no domingo, o taxista ficou sabendo da morte por uma amiga dela. Nós fomos até Cuiabá gravar com essa amiga, que há cerca de 1 mês fez o mesmo preenchimento nos glúteos com Denis, indicado por Lilian. Como eu sei que ela é uma pessoa muito metódica e que tudo que ela faz você pode confiar, eu não pesquisei em nada, só confiei na palavra dela. E fui, fiz e graças a Deus o meu deu certo, né? Quando descobriu que o procedimento seria feito em um apartamento, ficou com medo e mandou mensagem para Lilian. Estava um pouco apreensiva, estava até pensando em desistir. Não tinha nada, era uma maca que tinha. Mais nada. E poderia ter sido eu mesmo. Porque foi no mesmo local, da mesma forma, com as mesmas pessoas, com o mesmo produto. E isso me deixou bem angustiada, porque eram meus filhos que poderiam estar hoje chorando no lugar dos filhos dela, né? Como o médico vai dizer, vai alegar, conforme declarações, que não sabia que esse tipo de procedimento não poderia ser feito numa residência. A morte de Lilian trouxe à tona vários casos de pacientes que tiveram problemas depois de passar pelas mãos de Denis Furtado. Você sai de lá e não faz um curativo, não faz nada. Põe um esparadrapo e ponto, você sai lá sangrando. Magda fez um preenchimento na perna para corrigir uma deformidade. Não cicatrizava, ia morrer, ou então ia ter que ser amputada a perna. Ela precisou ser internada para tratar a infecção, contra a vontade de Denis. Ele fez de tudo para não ser internada. Ele falava que se eu fosse, os médicos não iam saber me tratar. E que eles iam falar mal dele, só ia falar mal dele. Denis atendia no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Foi lá que a Andressa conheceu o Dr. Bumbum. Não, aqui é a sua casa ou a sua clínica? Aqui tem alvará de funcionamento da clínica? Vamos olhar isso junto à justiça. Vai, tem a mão. Andressa foi até a clínica clandestina do médico cobrar por um tratamento que não deu certo. O que eu queria dele? O meu prontuário, meu contrato, meus recibos do que eu paguei e o nome do implante que ele me colocou. Porque se o implante dele vale 1 ano, como é que acabou em 5 meses? Em meio a tantas denúncias, a polícia descobriu um passado conturbado, com várias passagens criminais. Denis chegou até a ser investigado pela morte de um namorado da mãe dele em 1997, mas o processo foi arquivado. Recentemente, Denis passou a responder por outro crime
venda casada de tratamento e medicamentos. Ele encomendava os medicamentos em uma farmácia de manipulação, no próprio nome, e à medida que os pacientes aceitavam os tratamentos, né, ele vendia os medicamentos. Vanessa trabalhou com Denis como enfermeira, diz que ele não pedia exames para as pacientes e que o local para atendimento também não era uma preocupação. Ele atendia as pessoas no hotel, no quarto do hotel, no mesmo lugar onde a gente dormia, no mesmo lugar onde a gente ficava, e aí ele descartava material no lixo do hotel. Seringa, agulha, gaze com sangue, tudo ele descartava no lixo do hotel. O advogado de Denis se recusou a atender o Fantástico. Ele era muito bom de lábia, era uma pessoa muito persuasiva. A paciente chegava, ele começava a falar, nossa, como você é linda. Se trata de uma pessoa bem articulada, ele tem um poder de convencer as pessoas. Que isso sirva de lição para outras mulheres que chegam num lugar desse e agem por impulso como eu agi, pela vaidade, e não leva em conta o lugar que está, ele só vai pelo que você vê na internet. Infelizmente, para minha rainha, não deu tempo. Mas pode dar tempo para muitas mulheres. Não quero que a morte dela tenha sido de bom.